Seja bem-vindo ao Podcop, ao 8º Podcop, o podcast que conecta você ao universo do cooperativismo. Aqui acreditamos que cooperativa é negócio e o futuro é cooperar. Nós temos a grata satisfação, de ter a Unicaf Alagoas, unida ao Podcop, fortalecendo o nosso cooperativismo. E você aproveita e conheça a Unicaf Alagoas, o cooperativismo que conecta, transforma e cresce. Conheça a Unicaf para você mudar a sua cooperativa. E hoje, nesse nosso 8º Podcop, nosso podcast que foca no cooperativismo, nós estamos trazendo o primeiro secretário de cooperativismo existente no Brasil. Lógico, eu estou falando da primeira cooperativa, da primeira secretaria que trata exclusivamente do cooperativismo no Brasil. E é aqui no nosso estado de Alagoas, que nós temos a primeira secretaria com foco exclusivo no cooperativismo, na economia solidária. Nós temos o prazer de trazer aqui o nosso amigo Adalberon Sá, nosso secretário de cooperativismo. Adalberon, é uma satisfação imensa, ter você aqui. A gente queria ter trazido você logo no início, mas estamos no 8º e vamos trazer você mais vezes aqui, porque cooperativismo e uma secretaria que trata disso é tudo que o nosso Podcop quer. Então, seja bem-vindo. E para falar quem é Adalberon, o próprio Adalberon que nos fale sobre você. Perfeito, Bispo. Primeiro, dizer que eu acho que a gente está no começo dessa jornada, o 8º, ainda estamos aí nos primeiros 10 episódios, e aí já fazer esse agradecimento pelo convite, para que a gente pudesse estar aqui batendo esse papo com quem acompanha já o Podcop. Parabenizar pela iniciativa, eu acho que a Alagoas sai na frente mais uma vez, tendo um podcast semanal voltado para discutir o cooperativismo, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais as experiências do cooperativismo que nós temos aqui em Alagoas e fora daqui, e para que a gente coloque mais luz, de fato, sobre esse tema, ainda mais num ano importante, o Ano Internacional do Cooperativismo 2025, proclamado pela ONU, o único modelo de negócios que, por 2 vezes, em um espaço curto de tempo, teve um ano dedicado a ele. Então, como o próprio tema desse ano nos convida a refletir, o papel das cooperativas para a construção de um mundo melhor, de um mundo mais sustentável, de um mundo mais justo. E ainda mais aqui em Alagoas, que a gente tem não só o Podcop, mas, como você falou, o primeiro e até aqui o único estado. Eu brinco, viu, Bispo, que a gente vai ficar sempre... O primeiro a gente vai ser sempre. Mas daqui a pouco a gente quer, sobretudo nesse ano, que a gente deixe de ser o único. Que a gente e nos municípios também. Exatamente. A gente deixe de ser o único estado, que outros estados também repliquem essa experiência. Essa iniciativa que teve o governador Paulo Dantas de criar uma secretaria executiva voltada para o cooperativismo e dentro justamente da agenda do desenvolvimento econômico, que vai muito a ver, tem muito a ver com o que você colocou na abertura, que é de enxergar o cooperativismo como um negócio. Então, isso é extraordinário. A Alagoas é disruptiva nesse sentido, é pioneira com essa secretaria, e a gente tem feito um trabalho ao longo dos últimos 2 anos de tentar justamente construir políticas que tornem o ambiente de negócios em Alagoas mais propício para fortalecer as cooperativas que nós já temos, mas também para o surgimento de novas cooperativas. E não tem como falar da Secretaria do Cooperativismo sem reconhecer esse trabalho que, na verdade, é fruto, é uma conquista da própria Unicaf Alagoas, que vai, ao longo do tempo, se fortalecendo o seu papel no cooperativismo, na defesa do cooperativismo como modelo de negócios, como parte da solução, como o próprio Antonino, o presidente, sempre coloca. E é ele quem pauta essa agenda com o governador Paulo Dantas, desde então ainda como deputado estadual, líder da maioria na Assembleia, e atendendo a essa provocação... O governador Paulo Dantas, ele vem desde a época de deputado. Exatamente. Cria a Secretaria do Cooperativismo e dá à Unicaf essa possibilidade de fazer a indicação. E aí, respondendo a tua pergunta de quem é o Adalberon, o Adalberon é o sociólogo palmeirense, seu conterrâneo aí,
servidor público de carreira aqui da Prefeitura de Maceió, mas já há um bom tempo cedido ao governo do Estado, onde já fiz uma trajetória por várias áreas, no governo ainda Teotônio Vilela, na Secretaria da Paz, hoje Secretaria de Prevenção à Violência, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Depois, passei um tempo ainda na Assembleia Legislativa, depois secretário de Planejamento lá da nossa cidade, Palmeira dos Índios, e quando vim para assumir a presidência da Emater, a nossa entidade alagoana governamental de assistência técnica e extensão rural, foi onde conheci toda a equipe da Unicaf, os dirigentes das cooperativas de agricultura familiar, onde a gente fez essa conexão. E ao sair da Emater, foi quando eu tive a oportunidade de assumir como executivo de políticas públicas da Unicaf aqui em Alagoas e ajudei na construção aí desse processo da criação da própria secretaria. E hoje, secretário executivo do cooperativismo, aí, por enquanto, o único do Brasil, né? E, por sinal, está fazendo um excelente trabalho. Eu sou prova disso, né? Eu vejo o trabalho que você vem desenvolvendo junto ao cooperativismo alagoano. E parabéns, né? Não apenas pela secretaria, mas pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Dobrão, eu queria... Qual o cenário hoje que está o cooperativismo hoje? Qual o cenário atual, né? Como você pegou, né? Você já veio da Emater, onde você conheceu a equipe de diretores da Unicaf, foi diretor executivo da Unicaf e, posteriormente, você veio para a Secretaria de Cooperativismo. Então, quando você pegou a secretaria, você já sabia o cenário que você estava vendo, né? Então, como você pegou, quando você entrou na secretaria, que cenário você tinha do cooperativismo aqui no estado de Alagoas? Olha, primeiro que a gente teve a ousadia de, apesar da Unicaf ter uma relação mais direta com as cooperativas de agricultura familiar, a gente teve a ousadia de propor uma Secretaria do Cooperativismo não só no âmbito da Secretaria de Agricultura. Vamos lembrar que, a nível de governo federal, durante muito tempo existiu o DECAM, o Departamento de Cooperativismo, no Ministério da Agricultura. Por quê? Porque tem uma força, uma presença muito grande das cooperativas da agricultura familiar, do agronegócio, no Brasil todo. E aqui não foi diferente. Quando iniciou-se esse movimento, a própria equipe de transição do governo tinha uma proposição de que fosse na Secretaria de Agricultura. E naquele momento, toda a equipe ali da direção da Unicaf, que foi dialogar com a equipe de transição, já apontava, não, a gente está defendendo aqui um espaço para o cooperativismo como um todo. Existe um segmento muito forte das cooperativas de agricultura familiar, né? Exato, mas existem as cooperativas de saúde, as cooperativas de crédito, cooperativas de transporte, cooperativas de infraestrutura, né? De trabalho de produção de bens e serviços, que é um ramo muito amplo que vai da cooperativa de jornalista, cooperativa de determinadas áreas profissionais, cooperativas de catadores, cooperativas de músicos, enfim. De táxi, né? Cooperativas das de transporte, né? Então, a gente estava defendendo um espaço no governo, mais do que um espaço no governo, defendendo que a entrada da temática do cooperativismo na agenda política da política pública estadual se desse na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Até porque é hoje, aquilo que a gente falou, né? Cooperativismo é negócio. Negócio, exatamente. Que é hoje a nossa Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, que é conduzida pela secretária Alice, que tem dado uma contribuição extraordinária e apoio ao... que eu queria convidar, né, a secretária Alice Beltrão. Alice Beltrão. Secretária, está convidada a participar aqui junto conosco aqui no PodCoop. No PodCoop. E a secretária, inclusive, tem sido um divisor de águas, porque o apoio que ela dá ao cooperativismo, a percepção de que ela tem, porque muitas vezes... Ela sempre está presente. Sempre presente. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico teve muito, historicamente, um viés de ir captar as empresas, as grandes indústrias de fora para se instalar aqui. Extremamente legítimo e necessário e importante. Alagoas tem uma das políticas fiscais mais arrojadas do país. Mas a secretária Alice tem uma percepção de que é preciso fortalecer quem está aqui. E o olhar dela para o cooperativismo, para a economia solidária, tem sido um diferencial muito significativo. Então, a gente consegue colocar a secretaria no âmbito da política de desenvolvimento econômico, isso já é
um outro ganho muito grande que Alagoas faz, porque normalmente o cooperativismo, quando tem um pequeno setor na agricultura, a economia solidária em alguma área da Secretaria do Trabalho como alternativa ao desemprego. Aqui não, ele ocupa um papel central. O cooperativismo entendido como um negócio, o cooperativismo entendido como um agente, uma locomotiva de desenvolvimento econômico. Parte substancial do PIB do Estado de Alagoas vem através do trabalho das cooperativas, de todos os ramos, de todos os segmentos. Então, é uma decisão muito acertada. E ali a gente começa a trilhar a construção de um planejamento que prioritariamente olhava para o seguinte: é preciso promover o cooperativismo como modelo de negócio, torná-lo mais conhecido, espaços como esse aqui, espaços de eventos, de debates, oportunidades que a gente tenha de falar sobre o cooperativismo para quem não conhece o cooperativismo e está tendo a oportunidade de ouvir e falar. Do outro lado, melhorar o ambiente de negócio, tornar o cooperativismo cada vez mais competitivo. Então, melhorar o ambiente fiscal e tributário para as cooperativas, para que elas possam fazer melhores negócios, para que elas possam se instalar, ampliar, crescer. E, do outro lado, uma vertente muito importante que era de capacitar, formar, qualificar os nossos dirigentes, os técnicos, as pessoas, os cooperados e até mesmo as pessoas que tenham interesse no cooperativismo. E um último ponto que é fortalecer os canais de comercialização. Afinal de contas, se cooperativismo é negócio, a gente precisa que as cooperativas vendam os seus produtos, que as cooperativas vendam os seus serviços e que ganhem cada vez mais competitividade nesse cenário aqui do mercado alagoano e fora dele. Então, a gente começou a atuar nessas quatro áreas e vem fazendo aí um trabalho. É óbvio que a gente está falando que, historicamente, 2 anos é pouco comparado com outras áreas que têm há muitos anos, mas iniciamos esse debate, colocamos o cooperativismo na agenda política do Estado, na agenda da política pública. Hoje, do ponto de vista fiscal e tributário, nós temos avanços, do ponto de vista de comercialização, nós temos avanço, do ponto de vista da qualificação e capacitação, temos avanço. Então, em todas essas áreas, a gente tem uma atuação nos últimos 2 anos e para esse ano de 2025, o Ano Internacional do Cooperativismo, juntando força com todos os parceiros, tem uma programação extensa para que a gente possa celebrar o cooperativismo, mas, acima de tudo, fazer com que mais pessoas possam aderir ao COP também. Com certeza. Você nos colocou o cenário atual, né? E a gente já tem uma pautazinha de nossa conversa, de nosso bate-papo, e você já tocou exatamente nesse segundo ponto. Você iniciou bem, que iniciou com objetivos corretos, centrado, né? Cooperativismo é negócio, mas a gente está falando de uma parcela imensa da sociedade, e essa parcela imensa da sociedade precisa também de políticas públicas. Como você vê e como é que você está implantando essas políticas públicas voltadas para o cooperativismo? Então, o primeiro eixo que eu estava falando, na perspectiva de promover um espaço de capacitar, formar as cooperativas, a gente caminhou com algumas parcerias. Com a Unicafes, a gente já tinha parceria, por exemplo, do PECSOL, que é o Programa de Educação do Cooperativismo Solidário, em que a gente rodou aí o Estado com as jornadas pedagógicas, formando a meninada do cooperativismo, a juventude do cooperativismo, que é justamente, não é o futuro, é quem já está em muitas cooperativas assumindo papéis de liderança estratégicos. Muitas cooperativas têm um jovem à frente, ou um jovem em postos de direção estratégica. O PEC lá, Copaíba é um celeiro de jovens talentos que assumem esse papel, né? Pindorama, todas as outras. Então, nós fizemos esse trabalho, avançamos com a formação de 4 turmas, aí junto com o Instituto Federal de Alagoas e o próprio Ministério, agente de desenvolvimento, a gente fez o de agente de desenvolvimento cooperativista, do Cooperativismo Solidário, com a turma em Arapiraca, e o curso de gestão de cooperativas e economia solidária, que a gente fez em Maceió, Santana do Ipanema e também aqui em Marechal Deodoro. Cada turma dessa oferecendo 40 vagas. IFAO, né? Através da parceria com o IFAO e o próprio Ministério do Trabalho, através da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Não é IFAO, é IFE agora. O Instituto Federal, né? E com a UNEAL, a gente criou a primeira turma de pós-graduação, de especialização em gestão de cooperativas. Estamos finalizando agora. Eu estive presente, foi lançado lá no Palácio. Inclusive, a gente os alunos que vão finalizar
o curso, os trabalhos de conclusão deles vão ser estudos sobre as cooperativas onde eles atuam de alguma forma. A gente vai fazer isso numa publicação, né? Inclusive, durante a Bienal. Então, teve esse trabalho na perspectiva de formar. Na perspectiva de tornar o ambiente mais competitivo, toda uma agenda para viabilizar benefícios fiscais para as cooperativas principalmente de agricultura familiar, e agora, mais recente, com as cooperativas de catadores, a gente conseguiu avanços específicos e importantes. Basta dizer que Alagoas é o único estado do Norte e Nordeste que, por exemplo, as cooperativas de catadores não pagam mais ICMS nas operações de circulação interna. Comercial que você não paga mais. Né? Alagoas é só 2 estados da federação, as cooperativas não pagam para depositar os seus registros. A ata, o estatuto atualizado, alguma atualização que foi feita. Tem estados que chegam a pagar quase R$1.000, por exemplo. E a cooperativa tem que fazer isso todo ano, né? Pequena Exatamente. A cooperativa tem que fazer isso todo ano, porque, por exemplo, até março, todas as cooperativas têm que fazer Assembleia Geral Ordinária, registrar a sua ata. Imagine, às vezes, não está com essa condição. R$1.000 que ela deixa de pagar ali, 900 e poucos reais que ela deixa de pagar por esse registro, ela pode investir em outras coisas na sua própria base. Então, são conquistas como essa que vão fazendo de Alagoas esse diferencial. Então, na parte fiscal e tributária, alguns avanços e outros que estão em construção. E em outras áreas a gente vem construindo essas ações, a viabilização de crédito, com o crédito voltado para a inovação nas cooperativas, lançamos junto com a... Existe com a própria Desenvolve. Com a Desenvolve, né? O ano passado, durante o Encopal, que é o encontro do cooperativismo alagoano, que a gente faz junto com a própria Unicafes, a gente lançou o crédito voltado para a inovação. Então, crédito barato, subsidiado, para que as cooperativas, só Alagoas e São Paulo têm esse crédito voltado para as cooperativas, possam fazer investimentos em inovação de até 100% do valor do projeto. Repare, se você for uma empresa não cooperativa, você pode acessar um crédito que corresponda até, no máximo, 80% daquela inovação que você quer desenvolver. Sendo cooperativa, até 100%. Então, foi inovação, tem estímulo e tem acesso a crédito para que as cooperativas possam inovar. E inovar não é só tecnologia, inovar com produtos, inovar os processos, fazer algo diferente, fazer algo melhor. Então, o governo foi construindo essa base de ações, sempre acionando todos os parceiros, para que a gente possa construir cada vez mais o estado de Alagoas, um estado competitivo, um estado onde o ambiente de negócios para a cooperativa seja um estado cada vez mais convidativo, para quem já está e para quem quiser vir se instalar, que novas cooperativas que vierem a surgir ou que já estão se organizando possam encontrar em Alagoas esse ambiente favorável. Pronto, a Secretaria de Cooperativismo fica ali, né, na Praia da Avenida, mas é só entrar, né? Secretaria de Cooperativismo Alagoas, no Google, que vai... Isso, exatamente. Fica na sede da CEDIX, fica ali no bairro do Jaraguá, pertinho do Coreto, em frente ali ao Memorial da República. Mas é fácil. Hoje com o Google... É facinho. Mas nós temos o cenário que você colocou, né, o cenário atual, essas políticas públicas, mas você que já veio, né, do movimento cooperativista, você também entende que todo segmento tem seus desafios. E aqui em Alagoas, quais são os principais desafios que precisam ser superados? Davis, primeiro que eu acho que a tua fala na pergunta anterior reforça justamente a necessidade que a gente possa fomentar. Não há política pública, e o Estado de Alagoas tem uma política pública instituída por lei para fortalecer o cooperativismo, mas não há política pública sem financiamento. Sim. Nenhum setor da economia cresce ou cresceu sem o apoio, de alguma forma, do poder público. E o que a gente faz é justamente isso. Eu digo sempre que na mesma mesa que o Conselho de Desenvolvimento Econômico se reúne para discutir incentivos fiscais, locacionais para grandes empresas, pequenas empresas no Estado, hoje se reúne o cooperativismo para discutir também que incentivos, que fomentos podem ser feitos para que esse modelo de negócio alcance. Né? O CONECOP, nosso Conselho Estadual do Cooperativismo. E aí, dos desafios, eu diria que o primeiro, para quem já está nas cooperativas, para as cooperativas já existentes, e nós temos números muito significativos de cooperativas registradas na junta comercial, mas muitas que começam e param pelo caminho, justamente porque não tiveram a assessoria adequada na formação, o negócio não foi enxergado como negócio. Cooperativa Isso. Não é uma ONG, né? Cooperativa Isso. É um negócio com um diferencial.
O que nos diferencia dos outros modelos de negócio, de empresa normal, é que aqui a cooperativa não está focada no lucro pelo lucro, ainda que isso atropele as pessoas. O cooperativismo pensa nas pessoas. O cooperativismo pensa que crescer é crescer junto com as pessoas. Mas é uma empresa. Mas ele é um negócio. Ele é um negócio. E como um negócio, ele precisa se sustentar, ele precisa ser rentável, ele precisa dar resultados. Porque ninguém vai para a cooperativa apenas por um propósito social. O diferencial é esse. É o meu negócio com um propósito social. Com um propósito de impacto na sociedade, seja no ambiente, seja na sociedade de alguma forma. Por quê? Porque o cooperativismo transborda. Então, o cooperativismo não pensa somente nos seus cooperados, mas pensa, por princípio, o princípio do interesse pela comunidade, em desenvolver a comunidade onde a cooperativa está inserida. Então, esse diferencial é o que faz, muitas vezes, do cooperativismo um modelo, né, mais convidativo. E aí, eu diria que um grande desafio é, primeiro, as cooperativas cada vez mais se perceberem como negócio, compreenderem os pilares desse modelo de negócio, entenderem que, inclusive, precisam buscar auxílio, seja do poder público, seja das organizações que representam o próprio setor, mas para fazer com que, por exemplo, você não pega uma indústria que não esteja ali buscando sempre auxílio da Federação da Indústria. Um espaço de comércio que não encontre no serviço do comércio, na Federação do Comércio, auxílio para o desenvolvimento das suas atividades. Então, das cooperativas, da mesma forma. É preciso, primeiro, se compreender como esse modelo de negócio, compreender que diferenças nos levaram a nos juntar, né, coletivamente aqui, fazer uma cooperativa, seja ela de trabalho, de serviço, de produção, e perceber que, para isso, a gente vai precisar buscar parceiros, crescer junto com outras pessoas e não perder de vista os princípios que nos diferenciam de uma empresa não cooperativa. Veja só, no meu último podcast eu trouxe aqui a Luciana Lemos, né? E eu perguntei para ela exatamente quais eram as grandes dificuldades das cooperativas na questão contábil. E ela falou sobre a importância de se ter uma contabilidade eficaz, entendeu? Logicamente que toda empresa, quando ela tem essa necessidade, tem essa necessidade, mas ela frisou muito bem, né, que até disse a ela, né, que a contabilidade é o pulmão da cooperativa, entendeu? Você tem os princípios, mas se você não tem uma contabilidade sadia, como você falou, né, você tem que ter esses ajustes, tem que ter tudo, mas desde que esteja trabalhando eficazmente. Entendeu? Então, ela falou muito sobre essa questão da eficácia da contabilidade, de ser uma contabilidade sadia. Até por conta da transparência, né? Que sim, são vários empresários. Né? Então, eu achei muito interessante e a sua fala veio corroborar isso, né? Dessa eficácia. Inclusive a própria Luciana, aproveitar e mandar um abraço para ela, a própria criação de 2 comissões importantes em 2 órgãos de classe aqui no estado de Alagoas foi uma provocação da Secretaria do Cooperativismo. Né? Nós provocamos a presidente do Conselho de Contabilidade, a Adriana, que prontamente se dispôs a criarmos a Comissão da Contabilidade Cooperativista, aqui no âmbito do CRC. Inclusive, nós temos agendas ao longo desse ano juntas de capacitar os contadores, de provocar esse debate também com os estudantes de contabilidade diferenciada. E precisa de gente especializada. E aí criamos a Comissão da Contabilidade Cooperativista, né? O CRC criou, por provocação oficialmente nossa. E na OAB, o presidente Wagner também teve essa sensibilidade, cria a Comissão do Direito Cooperativista, como já existe em outros estados, a exemplo de São Paulo, do próprio Conselho Federal. A presidente é a doutora Isabelle, vamos inclusive. Trazer alguém aqui, né, para falar sobre o direito cooperativista. E a OAB atende essa nossa provocação, teve essa sensibilidade. A doutora Isabelle já atua com cooperativas e a gente também tem uma agenda esse ano. Por quê? A contabilidade e a assessoria jurídica são essenciais para que as cooperativas, por exemplo, não vão para o sistema de tributação equivocado, elas tenham todo um acompanhamento contábil adequado,
inclusive sobre a questão do ato cooperativo, que no caso do direito as cooperativas cumpram todos os pré-requisitos legais para se manter como cooperativa, estejam atentas aos calendários de assembleia, aos estatutos atualizados e também, por exemplo, para que elas possam acessar políticas públicas. A gente tem uma política pública importante que o Estado fez, que não fazia antes, Bispo, que é comprar, por exemplo, da agricultura familiar através das cooperativas. O governador Paulo vem cumprindo com esse compromisso, inclusive... 30%, né? No mínimo 30%, no mínimo, né? Ano passado e esse ano, pelo menos 8 milhões de reais destinados para as cooperativas. E vem crescendo. Crescendo, inclusive, o número de cooperativas. Foram 23, depois passou para 41 cooperativas e associações já vendendo. E, por exemplo, para apresentar um projeto de venda, tem toda uma burocracia, acompanhar o edital, apresentar o projeto de venda, tem que estar com documentação ok. E isso, um assessoramento jurídico. Documentação toda ok. E um assessoramento jurídico importante para garantir que você não perca a oportunidade e, ao mesmo tempo, esteja 100% adequada para oportunidades como essa. Então, essas duas comissões foram muito importantes. E elas marcam um momento novo do cooperativismo no estado de Alagoas, que é o cooperativismo preparando as pessoas que trabalham na cooperativa, mas também dialogando com a base de futuros contadores, futuros advogados, estudantes hoje dessa área, para enxergarem, Bispo, sabe o quê? O cooperativismo como um nicho também de oportunidade profissional. Com certeza. O cara se prepara na contabilidade, especificamente para a contabilidade empresarial, para a contabilidade de sucessão, para a contabilidade pública. Ele também vê que a contabilidade cooperativista é um negócio para ele se especializar. Da mesma forma, o advogado, ele se prepara para o direito eleitoral, para o direito público, para o direito empresarial, que ele se prepare também para o direito cooperativista, porque tem muitas especificidades, mas também é uma oportunidade de negócio para esses novos profissionais. Pronto. Isso aí que você falou veio bem acalhado no meu nosso próximo bate-papo, que é oportunidades de crescimento. Veja só, nós vamos ter a COP30, que vai ser em Belém, onde o setor cooperativista vai estar presente com vários ramos. Nós tivemos agora em Davos o Fórum Econômico Mundial e foi feita uma pesquisa quais são as grandes atividades, as próximas grandes atividades. Então, houve uma surpresa, né, que muita gente disse, não, é de software, da área de tecnologia, tudo. E o próximo grande momento mundial vai ser a agricultura. Então, dentro desse cenário, entendeu? Outra gente tem, por exemplo, no mundo nós temos 1 bilhão de pessoas trabalhando a questão do cooperativismo. Nós temos aqui no Brasil mais de 23 milhões de pessoas voltadas para o cooperativismo. Você já deu uma pitada, né, sobre isso quando você falou de pessoas para entrarem nesse segmento. Na sua visão, quais são essas oportunidades de crescimento que nós temos no setor cooperativista? Olha, eu acho que 2 exemplos que você colocou, eles são muito significativos. Inclusive a COP, o cooperativismo já vem participando das últimas COPs, dos últimos encontros sobre mudança climática, com um espaço protagonista. E no Brasil a gente está dizendo que a COP30 vai ser a COP do COP, a COP do COOP, né? A COP do cooperativismo. Porque a gente vai ter a oportunidade de, aqui no Brasil, mostrar um pouco daquilo que o cooperativismo faz na perspectiva de desenvolvimento sustentável. Isso não é à toa que a ONU coloca o ano do cooperativismo de novo. Sim, eu esqueci de falar do ano. Exato. Por quê? Porque os documentos da ONU, a resolução que instituiu o ano do cooperativismo, ele chama a atenção para o seguinte: nós estamos na vigência daquele pacto de 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso. E nós estamos com o tempo correndo. Ou seja, faltam 5 anos para aquilo que é o pacto desses objetivos, até 2030. E nós estamos muito longe de alcançar muitos daqueles objetivos, se não todos. E o que é que a ONU reconhece? Não há nenhum modelo de negócios que mais se adeque a uma perspectiva de desenvolvimento sustentável no mundo que não seja o cooperativismo. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Então, quando você vê as grandes tendências mundiais compreendendo isso, é aí que está a grande oportunidade para o cooperativismo crescer
e se firmar. E ainda mais aqui no Brasil, que vai ter os olhos do mundo voltados para cá com a COP. Mostrar aquilo que o cooperativismo já traz na sua essência, do compromisso com a governança coletiva, porque na cooperativa todos fazem parte, as decisões são democráticas, todos decidem juntos, todos são donos do negócio. Os compromissos ambientais, o cooperativismo, seja na agricultura, seja no cooperativismo de catadores, seja em todos, é um modelo de negócio sustentável. Ambientalmente preocupado e comprometido, economia circular. E do ponto de vista, né? E solidária. E também, seja do ponto de vista da gestão, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social. O cooperativismo tem uma preocupação diferente das empresas não cooperativas. O crescer precisa crescer não só quem está dentro, mas também quem está no entorno. Então, tem uma preocupação com o social. Então, aquilo que o mundo está falando, o cooperativismo traz na essência. Há 200 anos atrás, completamos agora em 2024, o cooperativismo já nasce com esse DNA, com um DNA preocupado ambientalmente, socialmente e do ponto de vista de gestão, uma gestão diferenciada. Então, o cooperativismo está no centro das atenções. O Brasil estará no centro das atenções e a gente vai ter a oportunidade de mostrar na riqueza que nós temos de cooperativas no Brasil, na riqueza de experiências que nós temos no cooperativismo do Brasil, e algumas dessas experiências estão aqui em Alagoas. A gente vai ter a oportunidade de mostrar isso para o mundo e mostrar que o cooperativismo pode desenvolver economicamente, mas sem, como diz o próprio lema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sem deixar ninguém para trás. Não é um desenvolvimento que privilegia só os donos do negócio, porque aqui todos são donos. Com certeza, né? E falando na COP30, né? Eu tenho alguns amigos meus que vão participar através do modelo cooperativista e eu vou tentar, né? A gente diz que o não a gente já tem de cara. Vou fazer, né? Um PodCop lá na COP30, né? Exatamente. Eu estou pensando em levar o PodCop para a gente ter no stand lá um espaço onde a gente possa mostrar, né? Lá o cooperativismo, e você vai estar junto conosco lá, se Deus quiser. Vamos embora. Adalberto, tudo que nós falamos aqui, nós também, você já falou, que o nosso roteiro, ele vai puxando o outro. Nós falamos sobre a questão de acesso a crédito e financiamento. Nós temos a Desenvolve, mas o próprio modelo cooperativista tem as cooperativas de créditos. Então, eu queria que você explicasse para os nossos cooperados, né, o nosso mundo cooperativista, como que ele poderia ter acesso a crédito e a financiamento, não apenas na Desenvolve, mas também nas cooperativas de crédito. Eu vou conectar essa tua pergunta com um pouco da nossa fala anterior sobre desafios e oportunidades. Isso. Eu diria que a gente está falando de uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo um grande desafio para o cooperativismo, que é a intercooperação. Isso. Por exemplo, e aí falando aqui, por exemplo, para as cooperativas que estão nos assistindo, não se admite que uma cooperativa de outro segmento, por exemplo, uma cooperativa de agricultura ou uma cooperativa de outro segmento, ainda tenha a sua conta bancária num banco que não seja uma cooperativa, numa instituição financeira que não seja uma cooperativa. Da mesma forma, todos os seus cooperados. Imagina, o cooperativismo de crédito, ele ainda corresponde a menos de 8% da população do Brasil. Quem tem conta numa instituição financeira, apenas 8% está no crédito, na cooperativa de crédito. São 23 milhões de pessoas atualmente que estão no cooperativismo de crédito. Não, no cooperativismo. Sim. 23 milhões. Só que tem um detalhe, são 23 milhões de pessoas ativas. Se você colocar aqui, você vai excluir crianças, adolescentes, tudo. Então, 23 milhões é um percentual grande da população brasileira. Imagine que o Brasil hoje, o dado último do cooperativismo de crédito, aponta algo em torno de 8% da população do Brasil. Quando a gente vai para países como a França, como outros países da Europa, esse número passa dos 40%. Então, a gente ainda tem muito para explorar. E aí, quem está dizendo que o cooperativismo de crédito é um bom negócio são quem está tendo a oportunidade de acessar crédito. Por exemplo, um levantamento recente do Sebrae mostra que os micro e pequenos empresários do Brasil têm conseguido acessar mais crédito, com taxas melhores, mais competitivas, mais interessantes e com menos burocracia, não é no bancão, não é no roxinho,
tem conseguido acessar esse crédito nas cooperativas de crédito. Então, o cooperativismo de crédito, ele bancos comunitários, né? E bancos comunitários, mas bancos comunitários ainda são muito pequenos. São poucos comparados com a presença Sim. do cooperativismo de crédito, né? Mas a micro e pequena empresa tem acessado hoje, com mais facilidade, com menores taxas, crédito para desenvolver a sua empresa nas cooperativas de crédito. E isso é uma realidade para todos, mas os pequenos empresários já começaram a perceber, a descobrir isso. E a gente precisa fazer desse acesso a crédito, através do cooperativismo, uma realidade mais acessível e mais acessada por todos. Você vê que o cooperativismo está hoje na novela, as cooperativas de crédito estão cada vez mais presentes na mídia nacional, e a tendência é de que isso cresça a nível de... Campeonato Paulista é financiado campeonatos de futebol. Quando a gente olha para esse número de 8%, quando a gente olha para nível do Nordeste, Bispo, é a região com menor percentual. 1% da população está na cooperativa de crédito. Então, a gente tem uma oportunidade de crescimento gigante e que eu digo sempre, ela precisa começar por quem está na cooperativa, nas cooperativas. Se está na cooperativa, seja de qualquer for o ramo, precisa ser o primeiro a estar no cooperativismo de crédito e passando essa mensagem adiante, convidando outros amigos e mostrando... Sim. Não precisa nem fazer muito esforço, é só mostrar as vantagens e os diferenciais positivos que está no cooperativismo, seja no cooperativismo de crédito. É isso que ele está tentando fazer. Exatamente. Eu brinco sempre, sabe isso, porque da hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, talvez você não perceba, mas você trombou em alguma cooperativa, passou por alguma cooperativa. Você pegou um táxi de uma cooperativa, você tomou café da manhã e tinha produtos de alguma cooperativa, você foi ao médico que é cooperado de uma cooperativa de saúde, você usou um plano de saúde de uma cooperativa. O seu lixo é recolhido por alguém. O material reciclável da sua casa foi recolhido por uma cooperativa. Então, nós temos um potencial imenso de crescimento. Agora, a gente precisa, prioritariamente, de espaços como esse, que a gente possa falar para a sociedade, mostrar os benefícios e mostrar que o cooperativismo é um negócio e um bom negócio, e que ele tem muitas soluções. Eu vou usar aqui uma frase do jornalista Edvaldo Júnior, que ele fala sempre que o cooperativismo é o setor dos setores, porque é um setor da economia, mas que tem participação de várias áreas, da saúde ao crédito, da agricultura familiar ao transporte, ele está presente em quase tudo na nossa vida. Com certeza. E você falou a questão de cooperativa de saúde, né? A Unimed, ela é o maior plano de saúde suplementar do Brasil. Do mundo, né? É, um dos maiores do mundo. Maior do mundo. E é uma experiência brasileira. Uma experiência brasileira, né? Nós já tocamos nesse nosso próximo a nossa pergunta, nesse bate-papo, que é sobre captação ou capacitação e formação. Entendeu? Porque todo esse desenvolvimento, isso que a gente está esperando que o cooperativismo alcance, sem isso é extremamente complicado. Eu sei que você já falou sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse mais sobre essa questão de capacitação e formação no setor cooperativista. Primeiro, Bispo, que a parte voltada para capacitar, para formar, para educar, ela é um dos princípios, né, do cooperativismo. Então, uma das coisas que diferencia o cooperativismo é justamente ele está baseado, ele está lastreado em princípios que vem acompanhando o cooperativismo nesses 200 anos. E um deles é essa preocupação com formar, com capacitar, não só a sua base, mas também a comunidade. Sim. Então, a gente tem feito isso, como eu falei, as experiências com o Instituto Federal, com a própria Universidade Estadual, com o curso de pós-graduação, que a gente está querendo reeditar, fazer a segunda turma. Também tem, As né? próprias cooperativas têm por obrigação de fazer isso, por princípio de fazer isso. E a gente está buscando, inclusive, que ao longo desse ano a gente possa avançar em algo que a própria lei estadual do cooperativismo prevê, que é levar o cooperativismo para dentro das escolas. Seja as escolas da rede estadual, das redes municipais de ensino, seja as próprias escolas da rede privada. Seja uma matéria, né? Que seja, talvez uma matéria tenha uma complexidade muito grande, mas que a temática, de alguma forma, entre nas escolas. A escola do meu filho, por exemplo, faz sempre uma semana do empreendedorismo. E aí eu fiz a provocação. No final do ano passado, eu disse, olha, por que a gente... Se o estímulo é para empreender...
e eles fazem isso em sala de aula, já enquanto crianças. Por que a gente não pode estimular, já que eles fazem isso juntos na sala, que essa reflexão sobre empreender seja feita do empreender coletivamente, através dos princípios do cooperativismo? E a escola ficou super interessada. E aí a gente quer fazer isso esse ano, uma das perspectivas que a gente quer avançar em diálogo com a Secretaria de Educação do Estado e com os gestores municipais de educação também, através da relação com a Undime, que é colocar o cooperativismo na pauta das nossas escolas. Imagina, Bispo, as escolas estaduais e agora também as escolas do Brasil todo, por conta do programa Pé de Meia, os alunos recebem um valor para um auxílio permanência. Imagina que... Aqui é o CRIA, né? Não, o CRIA é da primeira infância. Aqui é o Escola 10. Isso, Imagina Escola que 10. programas como esse, encontrando um estudante, encontrando um grupo de estudantes que está com a cabeça voltada para a perspectiva de empreender coletivamente como uma parte, como um negócio, ele já tem, de um lado, um estímulo financeiro. Se ele aplica isso bem a partir de princípios que ele aprendeu durante o período de educação, durante o período que ele está na escola, a gente vai ter uma virada de chave muito significativa, que a gente vai ter uma geração que entende que precisa empreender, mas que, de preferência, aprenda que empreender coletivamente é melhor do que empreender os desafios de empreender sozinhos. Então, a gente tem aí uma perspectiva muito boa e em 2025 a gente quer, através de diversas formas no nosso planejamento, alcançar a formação agora de quem está lá na base, sem esquecer de formar quem está nas cooperativas, de formar os advogados, de formar os contadores, de formar os dirigentes, de formar a própria juventude que está já na base das cooperativas. E é importantíssimo você formar novos cooperados. Novos cooperativistas, novas mentes cooperativistas. Novas mentes cooperativistas. Eu acho isso extremamente interessante, porque a partir do momento, não que você coloque como uma matéria obrigatória, mas que você coloca... Nós não temos, por exemplo, feira de ciência, né? Feira de empreendedorismo. Eu acho que era extremamente interessante. Até porque é uma temática que é bem transversal, então ela consegue dialogar com diversos... É apaixonante. Eu tenho certeza que... Ela consegue dialogar com vários outros pontos da formação do currículo escolar. Isso está previsto na nossa legislação, isso encontra base na própria BNCC, então o que a gente precisa é azeitar melhor isso. Já tem uma equipe trabalhando nisso na Secretaria de Educação, liderado lá pela nossa secretária Roseane, a conselheira do Conecop, representante da Secretaria de Educação, a Raquel, e o Ricardo Lisboa lá, que é o superintendente. A gente já vem trabalhando nisso. Esse ano é um ano que com certeza a gente vai efetivar, que a gente não pode, eu repito, Bispo, a gente não pode perder a oportunidade de que neste ano a gente dê saltos importantes para fortalecimento do nosso setor. Com certeza. Uma das grandes ações que eu vejo no cooperativismo, né? Eu venho no cooperativismo também há um longo tempo já. Eu fui 6 anos conselheiro de administração da nossa OCB, e algo que me entusiasma muito é a intercooperação. Entendeu? O que é que uma cooperativa tem que pode ajudar essa outra, o que é que essa outra tem, questão de serviços, o que é que eu posso comprar da cooperativa A e o que é que essa cooperativa pode comprar da minha cooperativa. Então, você tem um universo muito grande de... Você tem alguns exemplos de intercooperação que você possa nos citar? E o que é que você... Como é que você... Eu já vi, você já falou que é também um entusiasta desse modelo de intercooperação. Queria que você falar se você já tem, se existe aqui algum case sobre intercooperação e como você vê isso. Olha, a intercooperação é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes desafios para que a gente possa afirmar no cooperativismo do Brasil e aqui de Alagoas também. Nós temos alguma experiência, sim, inclusive eu queria resgatar, a gente realizou a Feira COP 2022 e deve acontecer agora em 2025. Essa que teve uma feira agora aqui recente, né? Essa foi a Feira Lagoana da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Mas em 2022 a gente fez na Praia da Pajuçara, na Orla da Praia, na Orla da Pajuçara, a Feira COP. Na Feira COP a gente reuniu mais de 50 cooperativas de todos os segmentos. E a gente fez ali uma experiência muito interessante. A feira
toda feira é um ambiente de negócios. É um network. E na feira nós fizemos isso. Na feira nós fizemos 2 dias de rodadas de negócios com a parceria do Sebrae. A feira foi uma realização da Unicaf, que o governo do estado apoiou. E na feira tinham 2 rodadas de negócio. No primeiro dia era as cooperativas fazendo negócio para empresas não cooperativas. Então, para o mercado, para o hospital que queria comprar produtos ou contratar os serviços. No segundo dia, a gente fez uma rodada de negócios de intercooperação, que eram as cooperativas fazendo negócios entre si. Porque, repare, uma cooperativa de agricultura familiar, ela tem produtos para oferecer para qualquer outra cooperativa. Então, imagine uma cooperativa de serviços que pode comprar produtos, ela compra a cesta básica para dar para os seus colaboradores, ela estimula que os próprios cooperados comprem produtos daquela cooperativa de agricultura familiar. A cooperativa também tem, às vezes, plano de saúde para os seus cooperados, para os seus dirigentes, para os seus colaboradores, seus funcionários. Ela pode fazer isso através de um plano de saúde de uma cooperativa. Ela coloca como pressuposto de estar na organização que você receba o seu salário, a sua remuneração ou a sua participação nos resultados da cooperativa através de onde? De uma conta numa cooperativa de crédito. E a gente já tem experiências aqui, bem-sucedidas aqui em Alagoas. Liderados pela Unicaf, por exemplo, tem um arranjo de intercooperação, uma cooperativa que tem uma estrutura de logística e a outra cooperativa que está precisando de serviço de logística, está usando um acordo de intercooperação entre elas e fazendo negócios. A intercooperação permite que eu possa encontrar, dentro do nosso próprio modelo, dentro do nosso próprio segmento, crédito, né? Exatamente, eu posso encontrar soluções que eu preciso. Toda cooperativa precisa fazer pagamentos, então ela precisa de uma conta bancária, uma instituição financeira cooperativa. Aquela que precisa de plano de saúde para seus colaboradores pode encontrar numa cooperativa de saúde. Todas elas produzem resíduos sólidos que podem ser reciclados. Pode fazer isso através de uma intercooperação com a cooperativa de catadores. Então, cooperativa que precisa, por exemplo, às vezes do serviço de logística e ela não tem uma logística própria, pode acionar uma cooperativa de transporte. Então, as experiências de intercooperação Brasil e mundo afora existem. Algumas aqui em Alagoas estão caminhando cada vez mais, por exemplo, Carpil e Copaíba e Cobap, por exemplo, a Pindorama e o Sicredi. Então, nós temos várias experiências, mas ainda precisamos de muito mais, porque ainda é algo a ser cada vez mais consolidado no nosso meio, a experiência da intercooperação. Encontrar no nosso modelo de negócios a oportunidade de fazer novos negócios. Por isso que é a importância da Secretaria de Cooperativismo. Exatamente, para que a gente possa ir conectando essas experiências. Noveron, tudo isso que a gente vai falando, a gente sempre vai encontrando na próxima pergunta, no próximo bate-papo, que vai quase como uma necessidade. Tudo isso que a gente falou na intercooperação, questão de crescimento, a gente bate em uma coisa que é fundamental: inovação em tecnologia e informação. Entendeu? A Secretaria, você tem um parceiro que existe no Estado, uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Inovação. Inovação. Como é que é esse pensamento da Secretaria de Cooperativismo nessa questão de tecnologia e inovação? Olha, Bispo, no ano passado, durante o Encopal, nós demos um passo que foi fruto do Fórum do Cooperativismo realizado lá em 2022, pela Unicaf. E era o apontamento de um programa, uma política pública consolidada para o cooperativismo. Já existia a lei de fomento e apoio ao setor, a política pública formada, mas faltava algo que materializasse isso. Então, o governador Paulo Dantas assina ali o decreto do Programa Alagoas Mais Cooperativa. E com esse programa, nós passamos a dialogar com todas as secretarias de Estado, com todos os órgãos de administração pública do Estado, que ações cada um daqueles órgãos poderia desenvolver em favor do cooperativismo. E aí a gente chega, por exemplo, na própria SECT. Com a SECT nós temos hoje, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Que é o Silvio, né? Que é o nosso querido Silvio Bulhões, e isso, um excelente secretário, já foi secretário de Agricultura também, um parceiro de outras
jornadas. Quantas jornadas. Tem lá o Pedro Ivo também, o nosso superintendente, exatamente. um cara extraordinário. Então, lá com a SECT, a gente conseguiu, por exemplo, construir a ideia do Observatório do Cooperativismo. Alagoas é o único estado que tem um Observatório do Cooperativismo. Que funciona lá no Centro Tecnológico. Não, né? ele funciona na secretaria, mesmo. mas dialoga com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não, e através o Centro de Inovação... o Polo de Inovação no Jaraguá, mas o Observatório funciona na própria Secretaria, na própria CEDICS. Com o Observatório, a gente está conseguindo se debruçar sobre realidades do cooperativismo para que a gente possa traçar novas estratégias. Mas também a gente fez, inclusive com a parceria da Unicafes, a gente fez o Inova Cop, que foi um evento para discutir tecnologia, um evento para discutir inovação. E agora a gente está fazendo, em 2025, uma nova edição do Inova Cop com a SECT, para conectar as nossas cooperativas da agricultura familiar com o ecossistema de inovação. Diversas políticas de inovação, editais de ideação que o governo desenvolve através da SECT, que podem ser acessados pelas cooperativas, e como é que a gente conecta as nossas cooperativas com soluções inovadoras que desenvolvidas aqui por Alagoas, por startups alagoanas, que estão lá, por exemplo, no Centro de Inovação, e que podem atender necessidades e dores das nossas cooperativas. A gente está retomando essa agenda agora. Como eu disse, lançamos o crédito voltado para a inovação, o InovaCred, na Desenvolve. Cooperativa que quer fazer um projeto de inovação pode procurar a Desenvolve por esse crédito. É um crédito lastreado com recursos da FINEP, um crédito muito bom. E, com isso, a gente quer que as cooperativas possam perceber a necessidade de estar acompanhando as inovações para não ficar para trás. Porque, se somos um negócio, a gente precisa estar antenado com as inovações que as tendências do nosso mercado exigem dos nossos negócios. Né? Abraão, um dos grandes diferenciais que eu vejo na questão do cooperativismo, primeiro essa questão você sai do empresário pessoal para o empresário coletivo. Mas a minha grande admiração pelo cooperativismo é a questão da sustentabilidade. Seja a questão da agricultura familiar, seja em que ramo for. Queria que você me falasse mais especificamente sobre cooperativismo e sustentabilidade. Como é que você que veio da Emater, você que veio de outros setores, da própria Unicafes, como é que você enxerga essa questão cooperativismo e sustentabilidade? Primeiro que eu gosto de fazer sempre uma distinção da sustentabilidade do negócio e do negócio que foca na sustentabilidade. Na sustentabilidade do negócio, o negócio precisa ser sustentável para se manter. Então, não adianta uma cooperativa, assim como qualquer outro negócio, que começa sem um bom plano de negócio, sem saber para onde vai e quebra no meio do caminho. Né? Mas, do outro lado, que é quando você faz a tua pergunta, a questão da sustentabilidade, como eu falava há pouco, ela está na essência do cooperativismo. Porque se você pega uma cooperativa de agricultura familiar, que é o nosso maior número aqui no estado de Alagoas, 44% das nossas cooperativas são de agricultura familiar, elas são cooperativas que, pela essência dela, enquanto agricultura familiar, ela não está preocupada em explorar a terra e daqui a pouco estragá-la, desperdiçá-la. Ela primeiro produz... O agricultor familiar é um bem maior. A agricultura familiar produz primeiro para subsistência, depois para comercializar o excedente, para fazer renda, para gerar ali uma oportunidade de trabalho. Então, quando ele tem essa preocupação com o ambiente, que muitas vezes algumas outras experiências do agronegócio. Hoje o agronegócio está cada vez mais reflexivo sobre isso, porque senão ele não acessa fundos internacionais, mercados internacionais. E acaba com a terra também. Acaba com a terra. Mas quando não há essa preocupação, esse cuidado, esse zelo com a terra, a produção agroecológica e outras experiências, aquilo se esvai. Então, as cooperativas de agricultura familiar trazem isso na essência. É produzir primeiro para a sustentabilidade da própria família, depois para gerar ali oportunidade de renda, geração de renda, de trabalho, de mais qualidade de vida. E fixar ele naquele lugar. Fixar ele ali no campo. Quando você vai para as cooperativas de catadores, outro exemplo gigantesco, 95% de tudo que o Brasil recicla hoje, a coleta seletiva é feita pelas cooperativas. Aqui em Maceió, 100% basicamente, né? Temos 5 cooperativas aqui de catadores que fazem um trabalho extraordinário. Lá no prédio a gente já deixa para já deixa separado, né? O cooperativismo como modelo, ele tem esse diferencial, porque enquanto ele não está preocupado em gerar lucro para que é o dono da empresa,
um ou dois ou alguns acionistas, quando ele se preocupa que todos crescem juntos, por si só, a gente já tem aqui um grande exemplo, uma grande aula de sustentabilidade, o pensar no coletivo. Quando ele traz na essência dele, no princípio dele, pensar que a comunidade precisa crescer junto, que 5% de todas as minhas sobras, que seriam os lucros da empresa, as minhas sobras, os meus resultados, ele precisa ser investido na comunidade, isso é uma aula de sustentabilidade. Então, é mostrar que o negócio precisa ser sustentável, rentável, mas preocupado com o entorno. Então, o cooperativismo tem esse diferencial e é isso que faz o cooperativismo estar, como eu disse, né, em alta novamente esse ano, reconhecido pela própria Organização das Nações Unidas pelo exemplo de sustentabilidade que ele traz por essência. Ele nasce com essa essência. É óbvio que algumas depois vai se perdendo ali no meio do caminho, que a gente precisa aproveitar esse ano para quando a ONU coloca como um tema, cooperativas constroem um mundo melhor, é por quê? Porque a forma de fazer negócio dela é sustentável. A forma de fazer negócio dela ajuda a erradicar a pobreza, ajuda a erradicar a fome, ajuda a ter cidades mais sustentáveis, a ter águas menos poluídas. Então, é esse modelo que a própria ONU reconhece e diz, olha, não dá para a gente falar em desenvolvimento sustentável, em alcançar aqueles 17 objetivos, se não for com um modelo de negócios como o cooperativismo. Por quê? Porque ele traz no seu DNA essa marca. Bruno, já está quase finalizando aqui e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Você que é a pessoa do governo de Alagoas, né, responsável pela política do cooperativismo no estado de Alagoas. Qual o futuro, isso você vai falar para os nossos ouvintes do nosso Podcop. Queria que você falasse para eles. Qual o futuro do cooperativismo em Alagoas? Olha, primeiro eu vou pegar o tema de um livro de uma autora muito conhecida que diz que, primeiro, que o futuro é COP, né? Então, o futuro é o cooperativismo é o futuro. E eu vou resgatar aqui também uma fala do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Vitor, quando ele disse num evento Café com Cooperativismo, lá na cidade de Batalha, certa oportunidade, que o cooperativismo alcançou um lugar na agenda política do Estado. E que dificilmente qualquer outro governo que venha daqui por diante teria a coragem ou a covardia de tirar esse espaço, de tirar essa conquista. E por quê? Porque o cooperativismo está crescendo, está conseguindo mostrar a diferença que ele traz para a sociedade, está conseguindo cativar cada vez mais pessoas e mostrar que ele faz parte da solução, como diz sempre o Antonino, mas que ele precisa ser visto como um agente de desenvolvimento. Ele não é apenas uma organização para juntar pessoas para gerar renda, para gerar oportunidade de trabalho, para gerar qualidade de vida e para gerar justiça social. Por isso que ele é o futuro e por isso que em Alagoas a gente pode apostar que com tudo isso que a gente está construindo ao longo desses últimos anos e aquilo que a gente quer construir pelos próximos anos ainda, o futuro do cooperativismo em Alagoas é de crescimento, é de mostrar que cada vez mais parcela significativa da nossa riqueza, do PIB de Alagoas, vai estar sendo produzido, sendo gerado, sendo desenvolvido pelos cooperativistas do nosso estado. Para mim foi uma satisfação, né, estar aqui com você, Adabrana. Queria as suas considerações finais aí sobre o nosso Podcop. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizar mais uma vez pela iniciativa, de desejar muito sucesso, que nesse ano do cooperativismo passem por essa bancada aqui, nomes que possam nos ajudar, aos cooperativistas e também aqueles que ainda não são cooperativistas, a virem para o cooperativismo, porque ele é um bom negócio. Bom, eu faço um convite a você aqui, não só trazer novos participantes aqui do Podcop, e que você também divida a bancada com a gente aqui, com esses nossos próximos convidados. Entendeu? Então, para mim, foi uma satisfação muito grande ter você aqui, a pessoa do governo que trata do cooperativismo e trata com excelência, pela sua capacidade, sua competência durante toda a sua vida profissional. Então, uma satisfação. Agradeço e estamos à disposição para os próximos Podcops.